Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, partilharemos hoje uma nova mensagem, uma mensagem simples e objetiva, cujo tema desta mensagem é o propósito de nossas vidas aqui nessa terra. E aí, tomando a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 18, cujo o texto diz assim: os talentos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou seu servo e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, cada qual de acordo com sua capacidade. E em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o que entendemos desta palavra, da palavra de Deus, é que o Senhor nos deu talentos, que isso faz de nós pessoas especiais, pessoas fora do comum, E aí, o que entendemos é que o Senhor saiu para o estrangeiro, cujo texto ali fala para nós, E essa parábola fala do Senhor, o Senhor Jesus, que veio a esta terra, nos trouxe a vida, nos capacitou, nos deu talentos e depois saiu, foi para o reino dos céus, e depois voltará, para que assim possamos prestar conta com Ele daquilo que Ele nos confiou. E aí, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o que entendemos é que o Senhor, nos deu talentos em que nos faz pessoas especiais, pessoas que são chamadas a viver um propósito aqui nessa terra, Aqui nessa terra em que muitos ainda não entenderam o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra, Do contrário desses homens aí que receberam esses talentos. O que recebeu 5 talentos saiu, multiplicou e ganhou mais 5. E o que recebeu 2 talentos saiu e ganhou mais 2. E o que havia recebido 1 só talento saiu, foi cavar um buraco na terra e enterrou o seu talento. E é isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, o que me faz entender é que esse servo, como diz o texto, ele foi preguiçoso, Ele foi preguiçoso, ele viu as coisas mais fáceis da vida aí, do dia a dia, Foi viver a vida, saiu, foi ficar na preguiça, foi querer curtir a vida, Não deu importância para aquilo que ele foi chamado, Praticamente aí ele já está enterrando os seus talentos, Porque quando a pessoa não dá importância para aquilo que ela foi chamada, Não usa o seu talento para algum fim, para algum benefício, seja para ele próprio ou para outras pessoas, ele está enterrando o seu talento, Assim como muitos falam por aí, que dizem por aí que o cemitério
ele está cheio de ideias que não saíram do papel. Por que não saíram do papel? Porque muitos foram chamados, né, aqui nessa terra, né, foram confiados bens, talentos, e não usaram desses talentos, e por fim chegou o tempo, né, o término de vossas vidas aqui nessa terra, e assim eles foram enterrados, e junto deles os seus talentos, né? Que possamos entender, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, qual é o nosso propósito aqui nessa terra, e também entendermos cada dia mais os nossos talentos, para que assim possamos utilizar eles para benefício de outros ou para os nossos benefícios, para que assim possamos viver esse propósito, né, de forma verdadeira, de forma em que nós estejamos felizes, né? Porque o propósito, quando você vive um propósito, aquilo que realmente nós somos chamados, né? A gente entende que nós estamos no caminho certo, porque como eu costumo dizer, que quando a gente está fazendo algo que gosta, né? Isso nos faz entender que a gente está caminhando num lugar que realmente é um caminho certo, né? É um caminho em que nós estamos no caminho verdadeiro, né? Assim é um propósito, assim também nós entendemos que se olharmos a nossa casa, nós vamos ver que cada coisa que foi criada, né? Que a gente compra para pôr dentro de nossas casas, nós vamos entender que cada coisa aqui foi criada para uma finalidade, né? Para um propósito, né? Como o ventilador, né? Foi criado para gerar ar, né? Gerar um vento, né? Gerar um vento para que assim possamos ser refrescados nos momentos de calor, né? Assim os guarda-roupas, né? Assim tantas outras coisas, né, que temos dentro de nossas casas foram criadas para um propósito, para uma finalidade. Assim somos nós aqui nessa terra, né? Assim somos nós aqui nessa terra. Também fomos criados para um propósito, para uma finalidade, né? Então que possamos entender, né, desta forma, né? Como eu disse, uma mensagem simples e objetiva, né? Para que assim possamos viver verdadeiramente, não vivemos de forma em que nós não sabemos o porquê de estarmos aqui, né? Como eu disse nas mensagens anteriores, né? Falamos sobre o sentido da vida, sobre para onde queremos ir, né? Ou não queremos ir, né? Como foi o caso da morte, né? Dependendo das nossas escolhas. Agora nós precisamos entender o nosso propósito, porque assim nós vamos viver verdadeiramente felizes, sabendo para onde estamos indo, para onde não queremos ir, e também viver de forma verdadeira aqui nessa terra, né? Porque viver de forma verdadeiramente aqui nessa terra é viver o propósito, né? E aí, caríssimos irmãos, que precisamos entender é isso, né? Entender isso, entender o nosso propósito, porque assim nós somos chamados nessa terra, né? Chamados a viver esse propósito em que muitos ainda não entenderam e não querem entender, assim como esse servo aí que ganhou um só talento, né? Que quer continuar vivendo não, apenas existindo, né? Porque viver o propósito é você estar vivendo verdadeiramente, e do contrário da pessoa que está apenas existindo, né? Que depois foi enterrada e ninguém sabe qual o seu nome, não sabe por que ela veio aqui, do contrário da pessoa que viveu o propósito. Ela vai ser sempre lembrada porque
ela não apenas existiu, mas ela viveu verdadeiramente o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra. E é isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que possamos entender o nosso propósito, né? Usar os nossos talentos, né? Para que assim possamos viver verdadeiramente nessa terra. E quando o Senhor voltar do estrangeiro, né? Quando Ele voltar do estrangeiro, Ele possa dizer assim: vinde benditos, vinde a mim, eu te confiei pouco, você foi lá, multiplicou, agora eu te confiarei muito, né? Vinde a mim, bendito, vinde a mim, benditos de meu Pai, né? E assim possamos depois, no fim, prestar contas ao Senhor dos usos que fizemos dos nossos talentos. Multiplicamos os nossos talentos, usamos para ajudar o próximo, para ajudar a todos, até mesmo nós. E eu costumo dizer que muitos aí falam por aí, em que na sepultura a gente não leva nada. De bens materiais a gente realmente não leva nada. Mas o que a gente leva sim é o quanto a gente amou, é o quanto a gente fez de bem por essa terra. Porque isso nunca vai ser apagado, né? Portanto, no fim, né, quando estivermos diante do Senhor, isso tudo vai ser colocado na balança. Então, isso sim a gente leva sim o que a gente fez de bem, quanto a gente amou. Mas de bem material não, mas sim o que a gente amou. E é isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que possamos cada dia mais usar os nossos talentos e ao nosso querido, amado Senhor Jesus Cristo seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo para agora e sempre. Amém. E obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Amém. Assim seja.